E aí, de repente, você tá vivendo debaixo do teto da sua casa como se fosse um albergue. O pai tá para um lado, a mãe tá para o outro, o filho tá para o outro, cada um no seu canto. Ninguém tá verdadeiramente conectado um com o outro. Bem-vindo ao Extraordinário. A gente está trabalhando a questão das tradições familiares. Esse é um tema fundamental para o seu desenvolvimento pessoal, até porque a gente compreendeu lá que as tradições são fundamentais para o senso de pertencimento, para o senso de conexão, para essa percepção de que você faz parte de uma história de várias pessoas no tempo e no espaço. A gente falou também um pouquinho desse problema do homem moderno de achar que é possível uma vida sem tradições. Então, na medida em que a gente demonstrou na última aula que não tem como você superar a ideia de tradição, a pergunta que fica é por que não ser intencional? Por que não trazer para a nossa vida uma reflexão mais bem pensada sobre o tipo de rotina, ritual e tradição que a gente vai trazer para a nossa vivência, especialmente para dentro da nossa família? Então, nosso objetivo hoje aqui é o objetivo mais prático. A gente vai caminhar aqui por alguns, vamos dizer assim, por um meio de estabelecer essas tradições, independente da sua situação. Você vai reparar que você possui algumas tradições. Tradições são essencialmente comunitárias. Então, quando a gente fala de tradições, a gente está necessariamente chamando o homem para uma convivência. Como a gente falou lá na última aula, a tradição necessariamente vai conectar com o transcendente, né? A tradição não é uma mera rotina. A tradição vai ter uma conexão mais forte com o transcendental, com o eterno, porque o que está envolto nas tradições são os valores, né? São as crenças que verdadeiramente movem e motivam a ação do ser humano. Então, eu já quero deixar bem claro. Eu tô solteiro, eu tô casado, mas não tenho filho. Qual é a família que você está conectada? Seja ela na fé, seja ela no coração, seja ela no sangue. Você faz parte de alguma conexão familiar e é dentro dessa vivência de familiaridade que você pode sim aprimorar as suas práticas de tradição que vão te dar um senso de pertencimento, uma questão de ritmo, de beleza, de encantamento, de distanciamento dessa correria, dessa rotina louca que a gente vive no mundo atual. Essencialmente, quando a gente fala de tradições familiares, a gente está falando do tema de cultura familiar. Querendo ou não querendo, vai existir uma cultura. Aí eu peguei aqui a definição que eu achei bem interessante do professor do MIT, Edgar Schein. Olha como que ele vai descrever a cultura. Cultura é a forma em que trabalhamos juntos em direção a objetivos comuns que têm sido seguidos com tanta frequência e sucesso que as pessoas nem pensam em tentar fazer as coisas de outra maneira. Percebeu aí? Então a cultura é uma coisa que te engole, ela vai te levando para um lugar. Se uma cultura se formou, ele conclui, as pessoas farão de forma autônoma e automática o que for necessário para serem bem-sucedidas. Qual que é o ponto aqui? Na medida que você vai estabelecendo rotinas e tradições dentro da sua família, você cria um ambiente favorável para a vida virtuosa, para a vida valorosa. Porque essas tradições vão sendo marcadores que comunicam, não com uma palavra, não com um discurso, mas com uma materialidade, um valor importante para os seus. Então, eu queria começar aqui falando de 3 princípios que eu considero fundamentais para você estabelecer as suas tradições, tá? É muito importante aqui você estar ligado no fato de que é preciso intencionalidade. Veja bem, você não vai poder construir uma cultura, uma vivência de tradições sem considerar o fato de que você vai precisar gastar um tempo pensando nisso, especialmente porque nós, como famílias modernas, estamos um pouco perdidos nessa batalha. As nossas tradições normalmente vão virando o quê? Netflix no final da noite, não é isso? Comer chips no final da noite, um celular na cama, ou seja, são tradições extremamente vazias de sentido. Então vamos lá, o primeiro princípio que eu quero que você considere
na construção da sua tradição aí, onde você esteja, entre amigos, especialmente nessa comunidade de fé, ou na sua família, seja ela nuclear ou estendida, é o princípio da simplicidade. Tradições simples são sempre melhores, né? Vamos lembrar de onde a gente está. Nós estamos vivendo um tempo em que há zero de raciocínio sobre tradições familiares. Se há zero de raciocínio, um já é melhor do que zero. Então vamos começar simples, vamos fazê-las de forma simples, para que aos poucos a gente consiga acrescentar mais tradições à nossa vivência, porque elas também não podem ser enfadonhas, né? A gente tem que lembrar que a família moderna, a família nuclear é altamente ocupada, é até mesmo ocupada com entretenimento. Então assim, vamos com calma, né? Como que a gente pode usar o princípio da simplicidade? Olha só. Pensa aí, uma tradição para o meu dia, uma tradição para a minha semana, uma tradição para o meu mês, uma tradição para o meu ano. Tá excelente, não precisa ser demais, começa assim. Você não precisa inventar a roda, fazer uma tradição que é humanamente impossível, né? Tem que fazer um encontro que é completamente fora da sua realidade. Não é por aí. Vamos começar de forma simples. Segundo, você vai precisar ser flexível, né? A gente vai aprendendo quando a gente tem essa intencionalidade das tradições familiares. Aqui em casa, em 2020, a gente estabeleceu uma tradição chamada Caminhada da Lua Cheia, né? Então, a Caminhada da Lua Cheia basicamente é o seguinte: quando dá lua cheia, a gente pega, sai em família, faz uma caminhada, né? Sai de casa, às vezes um passeio de carro, que seja, e a gente termina com alguma coisa diferente ali. Pode ser um lanche, pode ser um jantar diferente, pode ser simplesmente um sorvete, não tem problema, mas tem que ter esse ritual. Isso faz parte da nossa rotina. Mas tem o dia que tá nublado. E aí? Tem o dia que você tem o passeio no parque no dia tal. Aí naquele dia aconteceu um evento muito sério do seu trabalho, você não vai poder estar. Teve uma vez, inclusive, essa história engraçada, que eu fiz o passeio da lua cheia um dia antes da lua estar cheia com meus filhos, né? Eu não falei com eles que faltava um dia. Eu até dei uma roubada lá, porque a gente acompanha o calendário, mas aí estamos fazendo caminhada da lua cheia hoje. A gente conseguiu fazer, fizemos. Foi um sucesso, as crianças adoraram. Então, qual que é a questão aqui? O valor precisa ser mais importante do que a forma da tradição. Isso aí é importante, porque você tem que ter esse jogo de cintura para lidar com isso, né? Você tem que ser capaz de não transmitir aquele estresse. Todo mundo já viu, né? Às vezes aquelas festas de família geram um estresse danado, porque assim, é tanta pressão para você conseguir fazer aquele prato, para conseguir colocar. São tradições importantes, mas muitas vezes a gente se apega tanto ao formalismo que a gente acaba esquecendo que o mais importante é aquela vivência ali. E outra coisa, você também vai aprender que algumas tradições vão surgir de uma coisa inesperada. Dá um exemplo aqui da família da minha esposa, né? O pai da minha esposa é holandês. A gente passou o Natal lá agora, no Canadá, e aí ele fez um prato tradicional da Holanda, que é basicamente um purê de batata com linguiça assim de fazenda e couve. Basicamente é isso, né? E aí ele contou para os nossos filhos de onde veio essa tradição. E aí a tradição é o seguinte: na Segunda Guerra Mundial, com muita dificuldade que existia lá durante a guerra e tal, esse prato, que era um prato fácil de fazer, né, esses vegetais ali encontrados com mais facilidade e tal, ele virou um prato tradicional da Holanda no período natalino. Mas a origem disso é uma guerra, quer dizer, muitas vezes uma tradição vai surgir na sua família, na sua rotina, porque faltou luz tal dia, aí você foi e começou a fazer o jantar à luz de velas, né, que é uma tradição aqui de casa também, a gente tem isso. Depois, mais na frente, eu vou falar algumas ideias aqui para você implementar na sua família, no seu contexto. Mas é importante você entender isso. Pode ser que uma tradição, ela vai ser desenvolvida fora do seu controle. Pode ser que vai ser assim. E aí? Ótimo. Aí você vai poder contar um período, né? Talvez um período que vocês ficaram apertados financeiramente, criaram uma tradição dentro do aperto, depois vocês vão estar bem de vida, mas vão estar continuando a fazer aquilo. Isso conta a história, dá esse senso de pertencimento. Outra coisa sobre a flexibilidade é o seguinte: você vai perceber também que algumas tradições vão perdendo o sentido ao longo do amadurecimento da vida de uma família, né? Porque as crianças, quando elas são muito pequenas, algumas coisas fazem sentido. Quando elas crescem, às vezes, questão de poucos anos, pode perdendo o sentido aquele ato em si, mas você não precisa jogar tudo fora da tradição. Ressignifica ela, né? Traz elementos novos para essa tradição. E o ponto 3, né, que é o princípio terceiro, é o seguinte: você precisa focar
nos valores. Mais importante do que a tradição é os valores que elas transmitem. Então, você já precisa começar a pensar assim: quais são os valores que são caros à minha família? Quais são os valores que eu quero transmitir para os meus filhos? Quero transmitir valores, por exemplo, como a generosidade. Eu quero transmitir valores como conexão familiar. Eu quero transmitir valores como contemplação da natureza ou identidade. Então, esse valor, você vai sentar, vai conversar lá com seu cônjuge, ou com seus amigos, ou com sua família estendida, e vocês vão falar assim: olha, espera aí, vamos ser simples, vamos começar do mais básico, né? Então, a primeira conversa é assim: como que foi a sua infância? Quais tradições que você lembra com muito carinho? Quais delas vale a pena guardar para a continuidade da nossa família? Então, começa daí, começa daquilo que já estava funcionando. E aí você vai pensar assim: eu quero que a minha família possa ter no seu DNA a generosidade. Beleza. Estabelece então uma tradição relacionada com a generosidade. Pode ser, por exemplo, uma visita, toda época tal do ano você faz uma visita a um lugar de pessoas carentes, ou você faz uma campanha para levantar alguma coisa e doar. Pode ser uma tradição da sua família. Você vai ter que usar a criatividade. E aí você pode pensar assim: já tem alguma coisa que acontece na minha comunidade? Então eu vou me juntar a isso. Eu vou colocar a minha tradição dentro da tradição da comunidade também. Você não precisa inventar a tradição da sua família do zero. A ideia da tradição é senso de pertencimento. O que a gente tem que vencer aqui, que é um tema assim que tem que ficar bem claro, é o seguinte: você precisa parar de ter vergonha de ser membro da sua família, né? Tem um propósito no seu sobrenome, né? O seu sobrenome é um endereço que Deus deu para você refletir a face dele. Então, você tem que ter a convicção de falar assim: eu sou da família, sei lá, Moraes, eu sou da família Costa, e na família Costa o nosso valor é assim. Então, eu quero agir como a família Costa. Não tem problema disso. O problema é o orgulho familiar, aquele orgulho indevido. Um orgulho indevido pode acontecer com qualquer coisa. Você pode estar orgulhoso por uma coisa absurda que não faz sentido nenhum. Se a gente for olhar por esse lado, você não pode celebrar nada. Então não é por aí, a gente tem que celebrar com equilíbrio. Então vamos superar essa vergonha, né? Eu sou quem eu sou, eu nasci onde eu nasci, eu vim da família que eu vim e eu preciso resgatar, redimir isso com um olhar novo. Não é para bater no peito e falar assim: eu sou de uma estirpe melhor porque eu sou da família tal. Não, mas é para você ter aquele sentimento de pertencimento. Existe uma missão. Poxa, se eu tô na família Costa, eu tenho que primeiro resgatar os relacionamentos da família Costa. Eu tenho uma função dentro dessa família. Quero resolver o problema do mundo inteiro, mas os problemas que estão aqui na minha casa, perto de mim, eu não quero. Então é disso que a gente está falando. Eu quero focar na conexão. Conexão familiar é uma coisa importante para mim. Então, peraí, vamos ter evento em que a família junta para fazer alguma atividade, pode ser inclusive em volta da mesa. Mas para mim o importante é a contemplação da natureza. Então, beleza. Talvez você vai fazer um acampamento anual da família, né? Ficar no meio do mato. Pode ser uma tradição que vai trazer muita conexão. Aí lá você pode colocar rituais no meio desse processo, né? Você pode fazer uma espécie até de retiro nesse sentido. Não tem problema nenhum. Identidade, né? Às vezes você quer reforçar no filho a importância da identidade dele, quem que ele é, o valor que ele tem. Então, por exemplo, as tradições de aniversário são muito importantes para isso, né? Então, por exemplo, você pode fazer uma tradição no aniversário que todas as pessoas da família vão falar uma coisa boa, uma virtude de quem está sendo do aniversariante. São intencionalidades, são coisas que vão fazer diferença no longo prazo. Porque a gente acha assim que a conexão, que a cultura familiar vai sair do acaso, não vai. A cultura que está em volta da família é que está entrando para dentro da casa, né? É o entretenimento, é o celular. E aí, de repente, você está vivendo debaixo do teto da sua casa como se fosse um albergue. Pai tá para um lado, a mãe tá para o outro, o filho tá para o outro, cada um no seu canto. Ninguém tá verdadeiramente conectado um com o outro. Então, conexão familiar. Vamos pensar sobre isso. Identidade está chamando a sua atenção? Aqui eu queria te convidar aos passos que você vai tomar, né? Eu falei de princípios, mas vamos falar dos passos. Primeiro, eu até já falei isso um pouquinho atrás, mas agora eu vou falar na ordem, né? Primeiro passo que você vai fazer é o seguinte: considere o que você vivenciou. Meu pai fazia tal coisa comigo, marcou tanto a minha infância e tal. Vou fazer igual. Conversa com o seu cônjuge, conversa com as pessoas que estão na sua família. Será que a gente pode resgatar isso? Vale a pena? Não vale a pena? Começa daí. Está dentro daquele princípio lá que eu passei para vocês de simplicidade. Além de você considerar o que você já vivenciou, para você dar essa continuidade, considere o que já está acontecendo na sua família e você ainda não pensou. Por exemplo, eu tenho certeza que você celebra o Natal.
Certeza absoluta que você celebra o Natal. Pelo menos de alguma forma, né? Na verdade, poucas pessoas celebram o Natal de forma adequada, né? Porque se você for olhar o calendário cristão, o Natal, ele tem 12 dias, né? A celebração do Natal mesmo é 12 dias. Inclusive, se você pegar o calendário certinho, tem celebrações mandatórias, né? Na história, assim, do cristianismo, existem dias ali no Natal que você é obrigado a fazer festa. E aqui é uma ideia muito interessante, né? Porque a gente pensa que as obrigações religiosas sempre são aquelas obrigações assim de peso, de pena, que a pessoa fala assim, nossa, eu tenho que carregar um peso. Mas historicamente, aquele era um tempo, né, que os cristãos entendiam que você precisa necessariamente sair da sua zona de conforto e celebrar, porque um dia só não dá para você celebrar o nascimento de Jesus, né? Você precisa de vários dias. Então, assim, o Natal você já celebra. Tem como você ser mais intencional? Tem como? Eu vou observar o advento inteiro, né? Aqui em casa, por exemplo, a gente observa as velas do advento. Então, todo domingo tem uma vela, 5 velas, né? 4 velas no domingo e a última vela no domingo do Natal. Então, em torno daquilo ali, você cria um ritual, você torna o Natal parte mais vivenciada da sua vida. Eu sei que talvez você está me ouvindo aqui, né? Eu não sei exatamente, você que é meu aluno aí, qual que é a sua religião específica, ou se você vem de alguma denominação que não quer celebrar o Natal, mas eu quero que você entenda aqui o seguinte, presta atenção. Quando você vai numa festa, você se veste, correto? Você não coloca uma roupa bonita? Então, o enfeite do Natal é uma oportunidade para você vestir a sua casa. Aí você fala assim, mas Jesus nasceu no dia 25, no dia... Mas ele nasceu no tempo e no espaço. Não tem nada errado você celebrar num dia. É você lembrar esse dia, você lembrar essa estação. Então, uma coisa que você pode fazer, inclusive, é buscar referências para que você compreenda, assim, como que eu posso agregar a minha fé dentro de um calendário. Então, por exemplo, hoje você tem aí recursos, por exemplo, como o lecionário, né? Você pode encontrar na internet, que ele vai te dar um guia para você seguir os temas dentro do calendário cristão. É uma coisa obrigatória? Não é. Mas eu sei que muitos cristãos aí, por exemplo, no mês de maio comemoram a família. Quem que inventou isso? De onde que veio isso? Qual que é o fundamento para isso? Então, vocês têm que entender o seguinte, não é tudo que é obrigado, né, mas mesmo assim eu posso fazer de bom grado. Não é obrigado você fazer, mas você pode fazer e se beneficiar disso, porque, como a gente falou, passar por essas tradições é muito bom para a sua formação. Então vamos lá, o Natal você já celebra, seja mais intencional em relação a isso, né? Seja mais hospitaleiro, traga pessoas para sua casa, observe as datas do Natal, coloque cânticos específicos sobre o Natal na sua convivência. A Páscoa, por exemplo, né? A Páscoa está lá, a gente tira o feriado, a gente lembra, né? Domingo de Páscoa, um dia de muita celebração. E a sexta-feira, que é uma sexta-feira mais grave, uma sexta-feira mais pesada, né? Que a gente pensa ali no sacrifício de Jesus. Você tem observado isso? São coisas que você pode acrescentar à sua vivência, porque isso vai dando mais senso de pertencimento. Não só com a sua igreja local aí, com a sua comunidade de fé, né? Estou dando exemplo aqui do cristianismo, mas também dentro da sua própria casa. E aí então a gente termina falando um pouquinho dessas tentativas. Você pode começar assim, né? Eu falei lá aquela tentativa temporal, mas eu vou falar aqui para vocês de uma tentativa de 3 âncoras para você. Uma âncora diária de tradição, uma âncora semanal e uma âncora de grandes marcos, por exemplo, para você começar. Uma conexão diária, uma tradição diária, pode ser alguma oração que você faz com seus filhos, alguma frase que você faz. Eu vi uma pesquisa uma vez falando sobre a forma que você despede do seu filho, quando você deixa ele em algum lugar, na escola, o que seja, impacta muito a vida deles. Então, cria uma tradição de você olhar no olho e falar uma frase ali. E não tenha vergonha. Cria aqui essa tradição e faça isso. Aqui em casa, por exemplo, a gente canta a doxologia todo dia, que a gente reúne em torno da nossa oração diária. Então é um momento que as crianças já sabem. Então a gente faz assim, ó. Então a gente faz o devocional, aí acabou, a gente ora, aí a gente canta a doxologia, né? Que é Praise God from whom all blessings flow. Tem ela em português também, a gente canta em inglês aqui em casa. E aí depois a gente faz um grito de guerra lá que a gente bolou, né? Cada dia dá uma adaptada e no final todo mundo se abraça e se beija. Então assim, eu não preciso falar, ninguém precisa falar, me dá um abraço, me dá um beijo, não. Já sabe que tem que abraçar e tem que beijar.
Se tá com raiva, vai vencer naquela hora ali. Então, isso tudo vai dando uma robotizada no negócio. Você pode falar assim, mas isso é muito vazio, André, isso é só um rito. Depende. Se você aprende a fazer com significado, tem muita força para transformar e criar essa cultura. Porque eu posso contradizer você e falar assim, mas você tem uma tradição de não fazer nada, né? Você tem a tradição de ir pro celular depois. Então, todo mundo tem uma tradição. O fato não é assim, eu tenho uma tradição ou não tenho uma tradição. Você tem uma tradição. A questão é, você é intencional? É isso que a gente está discutindo aqui. Eu quero que você seja. Então, os grandes marcos, por exemplo, né? Primeiro dia de aula. Vamos tirar uma foto todo primeiro dia de aula das crianças. Quando tiver um feriado, sei lá, vamos fazer então um evento, né, do feriado, vai ter uma foto daquele feriado ou daquele Natal, nós vamos sempre tirar uma foto e a gente vai guardar essas fotos. Muitas vezes, coisas simples de fazer que vão ter um impacto muito grande, vai ter uma história, vai carregar um legado e você vai se beneficiar disso. Pode ter certeza. E algumas coisas, assim, são rituais, fazem parte do tema de tradição familiar, mas assim, por exemplo, poxa, você comprou o primeiro carro, aí você vai começar a andar o carro normal, poxa, faz uma dedicação desse carro. Comprou uma casa, mudou para uma casa, sei lá. Faz alguma coisa, né? A gente mudou para casa aqui há pouco tempo, a gente fez uma cápsula do tempo. Então a gente pegou lá a mensagem, texto de todo mundo, falando como que a gente imagina que vai estar a nossa vida daqui a 15 anos, né? Aí nós vamos abrir um dia aquela cápsula lá. Percebe? Eu paguei o último boleto da faculdade do meu filho. Cara, faz um churrasco, queima esse boleto aí na frente de todo mundo, né? Faz uma oração, faz um ritual aí, inaugura a sua casa, chama os amigos, né? Lá no Canadá o pessoal chama de housewarming. Poxa, isso é uma tradição importante, né? Dedica a sua casa, chama as pessoas mais queridas, faça uma oração aí. A gente precisa dar significado para as coisas que a gente conquista. A gente perdeu a capacidade de celebrar. Fazer festa é diferente de celebrar. Celebrar é você unir, né, a sua vida, a sua alma com o Criador nessa contemplação de algo grandioso que foi feito na sua vida. Essa questão de praticar gratidão, considerar as coisas com o peso adequado que elas têm. Poxa, você está numa casa nova. Poxa, você formou, você está numa faculdade agora, você passou por uma faculdade, né? As pessoas intuitivamente criam esses rituais, rapar a cabeça, pintar o cabelo de louro quando passa no vestibular, coisas assim. E são tão pueris essas coisas, né? Por que a gente não pode ser mais intencional? Esse é o desafio que eu estou lançando para você aqui. Então, falei dessas 3 âncoras aí, né, da tradição, pensar numa coisa diária, pensar numa coisa semanal. Eu não falei de semanal aqui, mas pode ser um sábado de manhã, vai ter o café da manhã da família, né? Ou vai ter um sexta-feira à noite. E aí você pode tentar abordar isso por meio de temas, né? Por exemplo, noite da família. Você pode fazer alguma coisa que é a noite da família. Na noite tal, eu estava vendo o depoimento de uma família que decidiu, quando os filhos estavam adolescentes, que sábado à noite ia ser o dia da família. Então, eles tinham um esforço tremendo para fazer uma festa em casa. Mas não é festa assim de dança, não sei o que não. É uma comunhão. Então, eles preparavam um alimento, faziam uma comida gostosa, faziam uma mesa de jogos. E o que acontecia? Todos os amigos dos filhos deles começaram a vir para a casa deles. Porque essa tradição, essa é a grandiosidade de uma tradição, é que ela abarca outras pessoas. Que uma tradição bem feita, ela arrasta, ela contagia, ela dá textura, dá camadas de beleza, de humanidade, ela junta gerações, né? Isso é uma coisa maravilhosa quando você vê pessoas se juntando em torno de uma mesa, em torno de um evento, pessoas de idades diferentes. Então, a sua casa pode ser esse lugar, se você tiver essa intencionalidade. Feriado de família, né? Já falei de algumas coisas, por exemplo, um acampamento uma vez por ano, pegar os seus filhos. Vou fazer um acampamento com um dos meus filhos, né? Quando ele fizer 14 anos, seja menino ou menina, eu vou fazer um acampamento só com ela. Então você vai lá e cria essa tradição na sua família. Festa de aniversário, aqui em casa, por exemplo, são muitos filhos, né? A gente tá indo pro 6º agora. Não dá para fazer festa todo ano, não dá. Então a gente tem aqui os marcos, né? Você tem uma festa com 1 ano, uma festa com 7 anos. Ainda não discutimos quando terá a festa de novo, mas é assim. No resto, passa em branco? Não, tem sempre um bolo, tem tradições aqui mais próximas, a gente chama amigos muito próximos, mas para ter uma festa tem que ter uma data. Então, às vezes, essa tradição, tá vendo? Eu comuniquei um valor, eu já criei uma situação que eu não preciso todo ano ficar numa discussão se vai ter festa ou não vai ter. Eu já mostrei que tem como celebrar sem precisar fazer festão, né? Então, provavelmente,
a gente espera que as nossas filhas, nossos filhos, não vão ser assim, eu quero uma festa tal, eu quero uma festa assim, porque você está criando uma cultura familiar. No final das contas, a gente está falando disso. Transmissão de valores, percepção de um modo de vida. Tradição serve para isso aí, tá joia? Aí você pode pensar assim, fogueira. É muito legal a fogueira da família. Você pega lá, vai ter a fogueira uma vez por ano, vai ter a fogueira da família. Encontra, faz a fogueira, canta músicas, conta história, joga jogos, né? Beleza. É a fogueira da família. Vai acontecer sempre nessa época do ano. E aí você vai criando um senso de antecipação, né? Tá chegando. E aí você começa a perceber o ano não numa dimensão mais científica do tempo, mas uma dimensão cósmica, né? Você começa a sentir o calendário. E isso vai te dando sensações muito mais humanas em torno do tempo. Então isso também é um outro ganho. Você pode ter tradição alimentar, né? Já falei isso com você, mas pode ser tão simples como noite da pizza, ou uma vez por mês a gente junta, faz um biscoito e todo mundo come o biscoito, ou a gente faz o biscoito e leva para alguém. Você pode criar, tem várias coisas que você pode fazer, mas o importante é você ser consistente e decidir fazer alguma coisa que você de fato consiga levar com periodicidade. Você pode ter passeios, né? Eu falei para vocês no caso da nossa tradição da caminhada da lua cheia, pra gente é interessante porque dá uma percepção de tempo e a gente consegue caminhar. Uma tradição simples demais, caminhada da lua cheia, você vai, tira a foto, guarda aquilo, são 12 caminhadas por ano, coisa linda, dá certo, a gente tem feito isso aí, é muito legal. Tradições de generosidade, já citei algumas, né? Você pode, por exemplo, no aniversário, você pode criar uma tradição que no aniversário a pessoa escolhe algum lugar para dar um presente para aquele lugar, né, para uma instituição de caridade. Então, ao invés da pessoa ganhar o presente, ela vai dar o presente no dia do aniversário. Então, as ideias são infinitas, né? Mas vamos lembrar lá, você vai precisar ser simples, você vai precisar ser flexível e você vai precisar focar nos valores. Senta, olha para esses valores, né? Eu tô vendo aqui, André, mas eu sou solteiro, eu sou solteira, eu tenho até filho, mas eu tô divorciado. Então, isso não impede você de criar esses momentos também, né? Inclusive, isso é um chamado para você ser ainda mais intencional, né? Ainda mais intencional. Porque você pode vir com uma concepção disso aí. Se você é solteiro ainda, você vai ter uma concepção desde já muito mais clara sobre isso. Se você tem filhos, não se encontra num casamento por alguma coisa que foge do seu controle, então você tem que ser ainda mais intencional com seu filho para criar essa conexão. Eu espero ter ajudado vocês aqui hoje numa pegada mais prática em relação às tradições familiares e eu espero que você consiga implementar isso. Deixa aí nos comentários depois como que isso chegou até você, quais as mudanças que você conseguiu fazer na sua vida. Agradeço muito vocês, continuamos firmes aqui no Extraordinário. Deus abençoe.